Então, para nós começarmos esse nosso bate-papo de hoje, vou dar o meu bom dia a todos os que estão aqui conosco já e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, o nosso Mestre amado, querido companheiro, irmão mais velho e sábio de todos nós, e pedir que a sua luz ilumine os nossos caminhos nesta existência e ao longo de todas as próximas. Que as bênçãos do Pai recaiam sobre todos nós e nos acompanhem por todo sempre. Eu esqueci de escrever nos comentários o título desse nosso bate-papo. O bem é o caminho, como eu falei na nossa prece de abertura, que a luz de Jesus ilumine o nosso caminho. E os caminhos nos levam a algum lugar. O bem nos levará por quais caminhos será? A prática do bem, o exercício do bem no nosso cotidiano, nos fará chegar àquele lugar, não que seja um lugar, mas aquela situação, aquele estado de espírito que todos nós desejamos. A prática do bem, inevitavelmente, nos conduzirá à felicidade. E eu não falo aqui só da felicidade dos espíritos puros. É claro que espíritos já purificados vivem a plena felicidade, a felicidade ininterrupta. Mas nós aqui encarnados também podemos vivenciar felicidade a partir do momento em que nos dispusermos a praticar o bem. E pesquisas indicam que só a disposição de praticar o bem já nos induz a um estado de espírito mais feliz. Existe uma pesquisa de um neurocientista brasileiro chamado Dr. Jorge Moll Neto. Ele fez um estudo com voluntários no seu mestrado, doutorado, pós-doc, não sei qual das graduações, em que ele analisou o cérebro de voluntários, por ressonância magnética, na seguinte situação: os voluntários recebiam uma quantia em dinheiro que poderia ficar com eles ou que eles poderiam doar. Então, enquanto o cérebro desses voluntários estava sendo analisado, eles viam numa telinha dentro da máquina de ressonância que eles poderiam ou ficar com o dinheiro ou doar o dinheiro para uma instituição beneficente. O que o Dr. Jorge Moll percebeu pelas imagens da ressonância magnética? Que quando eles decidiam ficar com o dinheiro, eles ativavam uma área do cérebro, que era a área que mostrava felicidade. Mas que, quando eles resolviam fazer a doação do dinheiro, estas mesmas áreas eram iluminadas igualmente. E essa ação de doar fazia com que se movimentasse no cérebro uma área das nossas memórias mais remotas, que indicam os laços afetivos, a relação de pertencimento, que é a mesma área do cérebro que é ativa quando uma mãe nutre amor pelo seu filho. E aqui na Terra, qual é o exemplo mais sublime de amor do qual nós temos conhecimento, senão o amor materno? Então, o ato de doar, de dar-se em benefício de alguém, provoca em nós, corpo físico, uma reação que nos proporciona bem-estar. São liberados neurotransmissores que nos propiciam uma sensação de o estado de recompensa, é esse o nome que eles dão.
Nós ativamos a área de recompensa. Nós, pelo fato de doar alguma coisa, ativamos em nós mesmos, nos nossos mecanismos cerebrais, a sensação de estarmos sendo recompensados por algo. Então a felicidade não é uma coisa utópica. A felicidade está ali no nosso cérebro, dizendo que quando nós fazemos o bem para alguém, nós nos sentimos recompensados. É a resposta imediata da felicidade. A gente não precisa esperar ser espírito puro para querer ser feliz. A gente pode ser feliz a partir das nossas pequenas ações cotidianas. A prática do bem é um caminho. E aí a gente lembra da regra de ouro ensinada por Jesus, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei-o vós a eles. E tem um adendo aí nisso. E também não devemos fazer aos outros aquilo que não queremos que os outros façam para nós. Isso também é conhecido como a ética da reciprocidade. Nós queremos receber o mal de alguém, queremos ser espezinhados, ser mal falados, ser maltratados, receber a agressividade dos outros, então nós não devemos fazer isso com ninguém. Nós queremos receber o bem daqueles que nos cercam, nós queremos ser bem tratados, ser tratados com gentileza, sermos perdoados quando erramos, porque ninguém está livre de cometer equívocos. E aquilo que nós desejamos para nós, quando deslizamos, né, quando damos uma desviadinha da rota, é a compreensão do outro para conosco. Então nós também devemos nos esforçar e nos colocar no mesmo sentido de perdoar, de sermos gentis, de sermos afáveis, de termos compaixão pelas dores alheias e nos colocarmos em ação de tratar bem aos outros, porque é da lei. Aquilo que a gente dá, a gente recebe. Aquilo que a gente faz de bem ou de mal, hora ou outra, retorna para nós mesmos. Então é uma lição tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Na teoria é muito fácil, mas a gente tratar com doçura, com gentileza, aqueles que eventualmente nos espezinham, nos criticam, tentam puxar o nosso tapete, na prática nem sempre é muito fácil de nós lidarmos com essas situações de uma maneira suave, né? Sem nos exaltarmos, sem querermos revidar. Então é um treino que nós precisamos fazer cotidianamente para que nós nos tornemos criaturas melhores. E é possível. Até porque hoje, na nossa atual encarnação, nós somos o melhor do que já fomos ao longo de todas as nossas existências. Nunca fomos tão bons. É claro que todos nós temos a consciência de que há muito ainda a fazer para que nós realmente nos melhoremos. Mas hoje nós estamos no nosso melhor momento. Mas ainda no nosso melhor momento, muitas vezes o mal nos chega e a forma como reagimos ao mal que nos chega demonstra o nosso caráter. Paulo, numa de suas cartas aos Romanos, diz que não se deve vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Então, a gente tem a tendência ainda ao revide, um certo desejo de vingança, não que a gente queira eventualmente fazer algo para se vingar de alguém, mas se o mal chega àquele nosso desafeto, é tão comum nós dizermos bem feito,
bem que merecia. É o nosso desejo de vingança velado, meio disfarçado. Querermos que aquele com o qual não nos damos bem se dê mal. Então, essas atitudes precisam ser repensadas, analisadas. Nós precisamos ver se isso realmente nos faz bem. Talvez até nos dê um certo prazer mórbido, né? Ver alguém que a gente não gosta muito se dar mal. Mas lá na frente, nós veremos que isso é um grande equívoco. E se nós lembrarmos, né, da maior lição de Jesus, que ele disse que nela estavam toda a lei e os profetas, a gente vai ver o quanto isso é um equívoco. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a si mesmo. Então, vamos nos colocar no lugar do outro. Vamos fazer essa tentativa de trocar de lugar, né? E ver se fôssemos nós na situação de receber o bem feito, né? Nós estaríamos confortáveis e felizes. Tentemos ao máximo colocar em prática essa lei de Jesus, do amai ao outro como a si mesmo. Sabe que isso é a chave de nós conquistarmos a nossa felicidade. Praticar o bem acima de tudo. E Jesus vai mais além, né? Se a gente for lembrar de um outro ensinamento dele, ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando nós começarmos a exercitar o bem e o amor, inclusive aos nossos desafetos, no mínimo deixando de desejar-lhes o mal, nós vamos começar a nos sentir mais leves, né? A gente não vai carregar conosco, né? A gente não vai se deixar consumir, porque é isso que alguns sentimentos fazem conosco. A raiva, né? O ciúme, a inveja, o verbo maledicente, tudo isso faz com que nós nos consumamos, isso traz uma carga de energia e libera hormônios que fazem mal ao nosso organismo físico. Então, a partir do momento em que nós começarmos a exercitar o bem, deixarmos de desejar o mal aos outros, nós vamos começar a sentir um certo alívio da alma. E aí nós lembramos do sermão das bem-aventuranças de Jesus, né? Que ele diz: bem-aventurados os puros de coração. E nós estamos caminhando para isso, para nos tornarmos criaturas de coração mais puro. E, por curiosidade, dêem uma olhada no dicionário o que significa bem-aventurança. Às vezes a gente ouve e não dá muita atenção no significado das palavras, mas bem-aventurança é a felicidade suprema, a felicidade a felicidade alcançada pelos santos, se a gente for ver no sentido religioso. Então, nós podemos ser, sim, bem-aventurados, como disse Jesus há mais de 2000 anos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos. Então, nos tornemos misericordiosos, nos tornemos brandos, pacíficos, caminhemos rumo a sermos criaturas puras de coração. Jesus diz, inclusive, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Porque os aflitos também são bem-aventurados, se no momento da aflição a gente está contrito, doído, porque ao longo da nossa romagem terrestre, nós erramos, e todo erro necessita corrigenda. Podemos nos corrigir pelo amor, e se não o conseguimos pelo amor,
as correções se dão pela dor. E aí o sofrimento chega. Mas deveríamos abençoar também o sofrimento, porque ele é aquilo que nos demoverá dos nossos erros do passado. Ao passar pelo sofrimento com serenidade, com brandura, nós estaremos mais perto de nos tornarmos criaturas bem-aventuradas. Não que a gente deva abaixar a cabeça e ficar assim, não, eu sofro, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu devo ter feito muita coisa errada. Não, a gente tem que, bom, estou sofrendo, vamos lá, vamos ver o que eu preciso aprender com isso, né? Sem nos revoltarmos contra Deus, aceitando os seus desígnios para as nossas vidas e tentando fazer algo de bom e de bem para as criaturas que estão junto de nós. Porque o caminho de nos tornarmos criaturas felizes é, como já disse Jesus, a prática do bem e do amor. E aí vem Kardec, codificador da doutrina espírita. No livro dos Espíritos, ele pergunta, questão 614, o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus, e é a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural é a lei de Deus, e é a única verdadeira para a felicidade do homem. A lei divina indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer, e o homem só é infeliz quando se afasta dela. Então, se nós estamos passando por momentos de infelicidade, é porque em algum momento precedente nós nos afastamos da lei divina. E lembrando mais uma vez, a lei divina ensinada pelo Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E vem Kardec e nos explicita, né, como nós podemos e devemos colocar em prática essa lei de amor. Ele deixa como lema, como divisa do Espiritismo, a seguinte frase: fora da caridade não há salvação. E o que é salvação? Salvar-se, se nós formos recorrer ao dicionário novamente, salvar-se é livrar-se do perigo. Então, se nós colhemos aquilo que plantamos, se estamos colhendo sofrimento, é porque em algum momento nos afastamos da lei de Deus. Vimos com Kardec, com os espíritos que codificaram a doutrina, que o sofrimento e a dor são decorrentes do nosso afastamento das leis divinas. Então, se o sofrimento nos visita, é porque em algum momento, nesta ou em existências precedentes, nós transgredimos a lei. Mas o caminho para salvar-se, para livrar-se do perigo, é a prática da caridade. É claro que nós não acertamos sempre. Nem nesta última semana, se formos avaliar, se formos tentar avaliar, né, fazer aquela reflexão que Santo Agostinho nos recomenda ao fim de cada noite, se não fiz nada que pudesse atentar contra o meu irmão, nada que se alguém não tenha nada a reclamar de mim, nós veremos que erramos muitas vezes ao longo do dia de ontem, ao longo da última semana, ao longo da nossa vida toda desta atual encarnação, e quantas encarnações precedentes nós tivemos em que não estávamos no nosso melhor momento, porque hoje nós estamos, quanto mais não teremos errado. Então, se hoje o sofrimento nos visita, é por causa dos erros do pretérito. Mas nós não precisamos repetir amanhã o nosso sofrimento de hoje. E a receita para que o sofrimento não aconteça, está aí. Amar ao próximo como a si mesmo, praticar a caridade, porque fora da caridade não há salvação. Sem ela, não temos como nos livrarmos dos perigos, dos reajustes que hoje nos procuram.
Hoje nós obrigatoriamente colhemos a sementeira do ontem. Mas nós podemos plantar uma sementeira nova para colher outro tipo de frutos no amanhã. A prática da caridade, né? Tornar o nosso espírito, o nosso coração mais brando, mais pacífico, mais sereno, há de nos conduzir, indubitavelmente, a dias melhores. E isso está exclusivamente nas nossas mãos. Nós é que somos responsáveis pelo nosso destino. Temos, infelizmente, o hábito de colocar a nossa felicidade nas mãos alheias, mas não deveríamos fazer isso. É claro que quando a situação no entorno é boa, nós nos sentimos melhores, mas nós precisamos aprender a nos sentir bem, confiantes nos desígnios do Pai para as nossas vidas, apesar das dificuldades do momento. Então, é um trabalho íntimo. A construção da nossa felicidade é um trabalho íntimo. É estar bem apesar do mal que existe ao nosso redor. E tentar minimizar o mal que existe ao nosso redor no limite das nossas possibilidades. Se nós realmente desejamos nos tornar criaturas felizes nesta existência, é preciso que arregacemos as mangas e coloquemo-nos em ação para que o bem se efetue por nossas mãos. É imprescindível nossa ação no bem para que o bem nos chegue. E existe um texto de Emmanuel chamado Remuneração Espiritual, que nos fala sobre a paga do trabalho no bem, né? A partir do momento em que semeamos brandura, que espalhamos palavras de otimismo, que acalmamos os corações aflitos, que saciamos a fome e o frio dos nossos irmãos menos favorecidos, existe uma remuneração espiritual. Eu vou ler aqui para ser fiel. Emmanuel diz o seguinte: além do salário, e aí também vale para o nosso trabalho material, além do salário, o trabalho se faz seguido de remuneração espiritual. E quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto alto da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura para executar as sentenças que lavramos contra nós mesmos, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. A justiça divina cobra nossos erros, porque as leis divinas estão inscritas nas nossas consciências. E nós mesmos desejamos reparar os erros que cometemos. Então, quando a lei de causa e efeito exige que a justiça divina se cumpra, se a justiça divina vem até nós para executar a sentença, se nós estamos trabalhando em benefício do próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E a nossa justiça já preconiza isso, né? A justiça dos homens. Quando
em alguns casos de erros, nós pagamos com um trabalho voluntário. E isso redime a nossa pena. Mesmo os presos que estão em presídios, se são chamados ao trabalho e aceitam trabalhar dentro dos presídios, a própria pena deles é reduzida, porque estão trabalhando no bem, né? Produzindo algo de útil. E não é diferente da justiça divina para conosco. Se nós nos colocarmos verdadeiramente no caminho do bem e do amor, mesmo as sentenças mais cruéis, que nós lavrarmos contra nós mesmos pelos nossos mais terríveis atos do passado, a nossa pena pode ser inclusive anulada, né? A doutrina espírita, nos diversos livros psicografados por inúmeros autores, eles mostram histórias claras de que o trabalho no bem redime a pena. No nosso bate-papo anterior, eu contei uma história de um homem que hoje já não vou mais lembrar o nome, mas que ele era, na primeira mocidade, ele abraçou a doutrina espírita e se transformou num trabalhador incansável no bem. Era o trabalhador amoroso, o ouvido amigo, o coração puro, o auxílio extremo no limite das suas forças, mas ele tinha lavrado contra si mesmo a sentença por um erro do passado, que ele deveria, e ele queria, perder um braço no auge do seu trabalho produtivo, porque ele havia feito que um trabalhador seu, numa existência anterior, perdesse um braço, propositadamente. E ele desejou isso para si mesmo. E quando ele reencarnou e se tornou espírita e praticou o bem, ele reduziu a sua pena. Ele que tinha desejado perder o braço, na idade mais produtiva, no ambiente de trabalho. Ele realmente sofreu um acidente no ambiente de trabalho, mas ao invés de perder o braço, ele perdeu apenas o polegar. Então, isso demonstra que como o trabalho no bem nos será útil para nos redimirmos dos nossos erros, para que nos tornemos criaturas mais suaves, né? mais próximas de Deus, mais merecedora da sua misericórdia do que da sua justiça. Então, que nós nos coloquemos em trabalho do bem. Estamos sofrendo muito, queremos amenizar o nosso sofrimento? Vamos nos lançar ao trabalho no bem. Estamos bem, estamos felizes? Ótimo, nos lancemos ainda mais ao trabalho no bem. Porque a felicidade, a bem-aventurança, há de um dia ser plena em nossas vidas. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa nos abençoar e estar conosco, hoje e sempre. Então, agradecemos ao Pai por este encontro nesta manhã de hoje e que possamos nos lançar nossas mãos, nosso coração e nossa vontade no caminho de amenizar o sofrimento alheio, que nos lancemos verdadeiramente em benefício do próximo, porque isso há de nos trazer a bem-aventurança, a felicidade, designada aos santos, aos anjos, aos seres de luz, porque nós poderemos nos tornar seres iluminados, seres angelicais. E essa nossa transformação deve começar hoje, agora, nesse instante. Que os olhos de Maria se derramem sobre nós em bênçãos suaves. Que a voz doce de Maria nos abençoe e nos dê a sua proteção.
ao longo de toda a nossa vida. Que a dor não nos visite mais, mas que se ela nos visitar, nós a aceitemos com suave serenidade e que louvemos a Deus a bênção da vida e a oportunidade bendita de nos tornarmos a cada dia criaturas melhores, porque as lições já nos foram dadas. O Cristo nos disse há mais de 2000 anos: amai ao teu próximo como a si mesmo. Kardec levantou a bandeira da caridade. Fora dela não há salvação. Então nos lancemos à prática do bem e do amor ao próximo. Assim, e só assim, haveremos de conquistar a tão desejada felicidade. Muito obrigada pela companhia, pela presença amiga, e dentro em breve haveremos de nos encontrar também pessoalmente na nossa querida casa Laços Eternos. Um ótimo domingo a todos e até mais.